A mãe foi o ser mais sagrado que a humanidade criou. Nas religiões, ela é divina, intocável, pura. Na América, ela está sempre presente. No Brasil, ela é aquela que ficou. Em todo lugar do mundo, existe uma palavra que carrega o peso de tudo isso: mãe. Eu passei anos achando que a minha mãe era a vilã da minha história. Eu não falo isso com orgulho, mas com honestidade. Por muito tempo, tudo que doía em mim voltava para minha mãe. A dor da feminista branca, de classe média, é enquadrada como fase, algo que se supera quando se amadurece. É tudo por ela. Por que ela faz isso comigo? E eu acho que muita gente passa por isso. Quem ainda sente essa dor é implicitamente quem ainda não cresceu. É ser mãe, do que se espera de uma mãe. Como se a mãe não pudesse falhar, como se a mãe não pudesse cansar, como se a mãe não pudesse ter as próprias dores. Mas crescer é perceber que a sua mãe nunca foi só mãe. Ela sempre foi uma mulher com a própria história, com os próprios traumas, os próprios medos e as próprias frustrações. Ela diz que o contexto não apaga a dor, mas o arco narrativo inteiro do vídeo diz o oposto. Por completo. Porque eu parei de olhar só pro que me faltou dela e eu comecei a olhar pra tudo que existiu de bom também, pra tudo que ela fez, pra tudo que ela segurou, pra tudo que ela abriu mão pra ser quem ela era. E isso bate diferente quando você vira adulto. Hoje eu tenho 37 anos. Com a minha idade, a minha mãe já estava criando filhos, prestes a engravidar do terceiro, porque ninguém ama do zero. Não existe manual pra ser mãe. Ninguém cuida do zero. A gente só entrega aquilo que recebeu e às vezes aquilo que faltou. E entender isso não apaga a dor, não apaga trauma, falta e as coisas que aconteceram, mas traz um pouco de contexto, e o contexto muda muita coisa. Eu aprendi a olhar pra minha mãe com mais graça, mais leveza, mais risadas e gargalhadas, olhar pras coisas boas de verdade, porque por muito tempo eu só olhava pro que me machucou, e me machucou mesmo. O contexto resolve tudo. A relação se transforma, o perdão acontece e a heroína é revelada. E hoje eu sei que a minha mãe nunca foi a vilã da minha história. Ela sempre foi a heroína. Só que heroínas também falham, também erram, também quebram, também são humanas. Me batia de fio de ferro, tá? Me batia de vara de goiaba, enverga mar no quebra, de chinelo, quebrou meu braço, eu saía correndo. E bonita de internet é uma sentença que faz crer que se você não chegou a essa conclusão, você ainda não amadureceu. Eu tinha um homem e tinha uma criança e tinha que tomar conta dos dois, tá bom? Eu queria que o Cal tocasse no meu bebê. Porque o contato é objetivamente prejudicial à sua saúde mental. A filha que tentou o perdão e foi abusada novamente. O ciclo do abuso inclui reconciliações repetidas, seguidas de novos episódios, onde você é o único adulto responsável de resolver os BOs da sua mãe. Esse vídeo lê essa filha como alguém que não tentou o suficiente. A filha cuja mãe está viva ou não quer reparação. Ela só queria que ele fizesse amor comigo. Era o meu homem, aquela merda era o meu homem, ele era o meu homem e queria minha filha. Por isso eu odiei ela, porque o meu homem, o cara que devia me amar, que devia só fazer amor comigo, nem toda mãe quer entender. Meu bebê. Nem toda mãe quer abrir mão do próprio orgulho. A filha negra periférica cuja mãe não... Honra teu pai e tua mãe não teve carinho. Você é ingrata, ela te colocou tudo, no final só ela vai estar lá. Essas frases têm nomes. Tudo de fachada. O filho é a gaiola e a mãe observa.
Eu tenho 4 meninas e a minha maternidade só não é pesada porque eu sou uma mãe nota 6. É isso mesmo, 6,5 no máximo, estourando. Sabe por quê? Porque eu sou a pessoa que como primeiro e deixa a criança sem comer. Se ela não quiser comer, não vai comer. Então eu vou comer com paz, você entendeu? Eu sou uma mãe que fecha a cozinha. Pô, que horas são? Pô, a comida já foi. Já passou a hora de você comer. Ah, tô com fome. Só amanhã, tá? Só amanhã. Não vou levantar pra te fazer comida nenhuma. Eu tenho estratégia da porta fechada, o que significa que se você tem mais de 9 anos de idade, você tá proibido de bater na minha porta enquanto eu não abrir pra sair, pra falar que eu amanheci, que eu tô bem, que eu já fiz meu culto, que eu já li minha Bíblia, que eu já, entendeu? Que eu já posso ver criança. Eu não sento com criança atrás de banco de carro. Eu não durmo com criança. Eu tomo banho e deixo a criança sem tomar. Eu me arrumo primeiro. Ou eu sou a única a me arrumar. Eu sou uma mãe nota 6. Porque se eu fosse uma mãe nota 10... nota 9, Deus que... Ó, chega a me arrepiar todos os pelos do sovaco que eu não tenho mais, tá? Porque se eu sou uma mãe dessa, ó, Deus livre, porque aí quer dizer que eu sou uma mãe que dou homeschooling pra criança, que eu vou ensinar, vou educar essa criança, você tá entendendo? Porque essa mulher escolheu parir 4 vezes. 4 meninas, ainda crianças, que vão ter que se educar sozinhas. E se tivesse sido um filho homem, ela se comportaria do mesmo jeito? Quem vai ensinar afeto a essas meninas? Quem vai dar cuidado a essas meninas? O traficante na esquina? Uma amiga mal intencionada? Eu sei que você ama sua mãe, mas conviver com ela ainda dói. Muita gente cresceu acreditando que reconhecer a dor era ingratidão, como se amar uma mãe apagasse automaticamente tudo o que te faltou. Mas não apaga. Tem gente que ama a mãe, mas nunca se sentiu realmente vista. Nunca se sentiu acolhida emocionalmente. Nunca sentiu que podia existir sem precisar se adaptar. E aí cresce, aprende a se calar, a se virar sozinha, sentir culpa por sentir e achar que precisa merecer amor. Porque amar um filho não é a mesma coisa que conseguir atender às necessidades dele. E muitas mães, mesmo amando, também estavam feridas, também estavam sobrevivendo, também não receberam. Então talvez sua mãe tenha te amado do jeito que ela conseguiu, mas isso não muda o impacto do que você viveu. E o problema é que muitas vezes essa falta continua ecoando nos seus relacionamentos, na necessidade de aprovação, no medo do abandono, na dificuldade de se sentir suficiente. E talvez crescer emocionalmente também seja isso. Parar de se culpar por sentir falta do que você precisava. Olhar para sua história com mais honestidade, mas também com mais carinho por si. Porque reconhecer a dor não apaga o amor, só permite que você pare de abandonar a si mesma para proteger a imagem dela. Reconhecer o que te feriu não faz de você uma filha ruim, faz de você alguém que finalmente está olhando para a própria história. Sua mãe pode ter te amado e ainda assim sua criança cresceu emocionalmente sozinha. E fica aqui o meu mais sincero abraço. Eu espero do fundo do meu coração que essa reflexão tenha te alcançado. Por quê? Tantas mães brasileiras não conseguiram oferecer segurança emocional aos filhos. A igreja disse que o sofrimento delas era sagrado. A culpa é da sua mãe. Nessa altura dos nossos estudos, a gente já entendeu que tem um grande desafio civilizatório, que é justamente esse de conseguir ver a mulher como uma pessoa e não como um objeto das necessidades do homem, seja necessidade sexual, de gestão emocional de si mesmo, da família, de geradora, de enfim. O nosso desafio social é conseguir ver a mulher como pessoa e não como função. Nesse quesito, a maternidade soa como esse ponto de limite entre o prazer e a obrigação. Por causa disso,
quando a gente está falando diretamente a uma mãe, quando uma mãe vem pro processo analítico, geralmente ela vem falar de um lugar de culpa e de insuficiência, que em última instância a gente pode traduzir como: olha, eu reconheço que as minhas atividades, as minhas atitudes cotidianas não correspondem ao ideal de mãe. E essa mulher muitas vezes vai se deparar com a imagem de insuficiência que ela tem da própria mãe. Então, olha, eu quero ser uma mãe melhor que a minha mãe, eu vou tentar dar conta do que ela não deu, e aí ela se descobre numa nova insuficiência. E o processo analítico tem como função fazer com que ela perceba, por exemplo, que existe um ideal. Ideal pertence ao mundo das ideias, portanto, ele não vai existir na realidade, e que tanto ela, na condição de mãe, quanto a própria mãe são submetidas a esse ideal. Quando a gente fala das pessoas em geral, das mulheres e dos homens no consultório, e eles vão começar a traduzir a própria estrutura psíquica, é muito comum que essa tradução surja como uma fala de falta do outro. E esse outro, muitas vezes, é a mãe. A minha mãe não foi quem eu esperava. Aqui tem uma coisa psicobiológica muito interessante, que é assim: a gente leva muito tempo no nosso desenvolvimento, muito tempo mesmo, 5 anos no mínimo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, para se dar conta de que aquela pessoa que nos gerou e que nos cuidou não é uma extensão nossa. Porque como nós nascemos como extensão dela, a gente espera que ela seja uma extensão nossa. Então é muito comum a gente olhar para nossa mãe e dizer o que ela não foi. E o que ela não foi é em relação às minhas necessidades, aos meus desejos, às minhas fantasias do que é ser pessoa. Então eu olho para mim mesmo, na verdade, e digo: eu deveria ter sido cuidada dessa maneira. Minha mãe não me cuidou da maneira que eu esperava. Ela me cuidou de alguma maneira porque eu estou viva. Se não tivesse alguém que tivesse se responsabilizado pela minha vida, eu não estaria aqui. O bebê humano é muito frágil. Algumas horas de abandono já levam à morte. Então, alguém cumpriu a função de cuidadora e de nutrice para que minha sobrevivência tenha sido mantida. Se você está vivo, alguém cumpriu a função de cuidadora. Isso é o que a psicanálise clássica te diz. Quando você tenta falar do que sua mãe fez, que você está vivo, que sua dor é imaturidade, que a solução é trabalhar mais. É exatamente esse discurso que destruiu gerações. Uma mãe que critica o filho constantemente não está adoecida, está abusando. A distinção importa porque muda quem precisa se transformar. Tem uma mãe que nunca escolheu, que engravidou aos 16, que o pai foi embora, que a igreja disse que aborto era pecado, que sofrimento era virtude. Para essa mulher, a maternidade não foi narcisismo. Foi a única identidade que o sistema deixou ela ter. E é exatamente por isso que ela usou. Não porque era má, porque era o único poder que restou.